Fala galera, mais uma semana de Champions pra gente comentar. Vamos falar desses jogos da terça-feira, os dois 0-0, começando pelo empate do Barcelona na França contra o Lyon. Um empate que, apesar do 0-0, eu diria que o Barcelona teve todas as possibilidades para sair com um resultado melhor, porque o Lyon não conseguiu limitar as melhores armas do Barcelona. Então, se a gente for pensar no planejamento do Lyon para o jogo, não teve a linha de 3 zagueiros, sem o Fekir também não teve um terceiro meio-campista ajudando em Ndombele e Aouar pelo centro do campo, e isso permitiu que o Barcelona tivesse caminho para explorar talvez as suas duas principais qualidades. O Messi sendo acionado entre as linhas de marcação, foi um 4-4-2 sem a bola do Lyon, e o Messi conseguia receber nas costas de Aouar e Ndombele, e além disso, tinha como acionar o Jordi Alba na esquerda, no corredor que não foi tão bem marcado, protegido pelo Bertrand Traoré, que foi quem ocupou essa faixa direita do meio-campo, nessa segunda linha com 4. O Lyon teve uma estratégia muito clara de tentar afunilar, estreitar essas linhas, então a ideia era marcar com 4-4-2, mas essas duas linhas com 4 não ficavam tão abertas ocupando o campo, e sim mais fechadas, afunilando, tentando marcar a entrada da área. Só que Ndombele e Aouar funcionaram muito bem em jogos grandes, desde a temporada passada também, mas principalmente na fase de grupos da Champions, com o ritmo, uma pressão maior. Essa intensidade para marcar precisaria ter a liberdade para subir e pressionar. Dentro desse sistema, que até me surpreendeu, eu imaginava o Lyon ou com 3 zagueiros ou com o Touzard completando um trio de meio campo na ausência do Fekir. Quando um deles precisava subir para pressionar, estava aberto o espaço às costas. E o Barcelona até teve certo conforto para explorar isso. É verdade que no início do jogo o Lyon também incomodou, o Ter Stegen fez boas defesas, mas o Barcelona teve campo e poderia ter saído com um resultado melhor. Aí entra um pouco da dificuldade do Barcelona no jogo, que foi muita parte técnica, né? Em especial o Suárez. O Luis Suárez fez um jogo muito ruim e poderia, se tivesse numa noite melhor, ter definido pelo menos uma das jogadas, porque espaço para isso o Barcelona teve, com o Dembélé circulando bem até, conseguindo conduzir bem a bola em alguns momentos, e com o Suárez sendo acionado, mas desperdiçando as jogadas. No Barcelona, a ideia de ter o Sérgio Roberto pela direita, no meio-campo, ajudou a dar liberdade para o Messi, já que o Lyon teria, em tese, o Mendy subindo bastante como lateral ofensivo, então essa parceria Mendy e Terrier poderia explorar um pouco um lado mais débil ali da marcação do Messi tendo que recompor, o que não seria de se esperar mesmo, e o Sérgio Roberto ajudou a fechar essa segunda linha de marcação pelo lado direito à frente do Semedo. É verdade que o Memphis Depay até teve algumas possibilidades de arrancadas e o segundo tempo, as poucas saídas do Lyon passaram por ele. Então o Lyon teve para valer no segundo tempo uma chance com o Dembélé dentro da área, tentando dividir com o Lenglet uma bola que sobrou, o Ter Stegen fez a defesa, mas faltou saída para o Lyon, que sai do jogo com um 0-0, que até pode ter sido um bom negócio. Não ganhou dentro de casa, mas também não sofreu gol. E como o gol fora é critério de desempate, ir a Barcelona é sempre uma tarefa muito complicada, mas vai a Barcelona com a vantagem de qualquer empate com gols e até o 0-0 para levar para a prorrogação também. Então o Lyon decepcionou um pouco, é verdade, o Ndombele teve bons momentos no jogo, mas Ndombele e Aouar já fizeram jogos melhores e acho que aí tem muito a ver com a coordenação da marcação. O Lyon teve dificuldades e é difícil imaginar que um adversário consiga ceder ao Barcelona espaços para suas principais armas e não seja vazado. O Barcelona teve 25 finalizações. A Opta mesmo postou, né? A Opta, empresa de estatísticas, que desde que começou a contabilizar estatísticas da Champions em 2003, 2004, o Barcelona nunca tinha passado em branco num jogo com tantas finalizações numa partida de Champions. Isso diz bastante sobre a deficiência ou a falta de efetividade na hora de concluir. Bom trabalho da dupla de zagueiros também do Lyon, além do Antony Lopes, que fez algumas boas defesas. Os dois goleiros trabalharam bem dentro do jogo também. Indo para Liverpool e Bayern, outro empate que também poderia ter tido gols, porque o primeiro tempo principalmente foi um jogo mais aberto, mais frenético, com chances do Liverpool. No segundo tempo o Bayern conseguiu controlar um pouco melhor, mas é um jogo também com alguns aspectos bem específicos, né? Se a gente for olhar, o Bayern entrou em campo tentando dosar um pouco o ritmo da posse de bola, não permitir que o Liverpool fizesse aquele ritmo tão acelerado que poderia castigar uma zaga que vinha sendo vulnerável. Então, principalmente a velocidade do Salah para cima do Hummels poderia ser um problema, já que o Hummels há pelo menos um ano não repete o melhor nível da carreira dele. Só que o Bayern conseguiu administrar a posse de bola num ritmo mais lento e conseguiu trocar muitos passes na defesa. O Neuer teve muita participação nisso e foi curioso porque o Liverpool não chegou a pressionar o tempo inteiro o campo todo. O Liverpool tinha uma estratégia específica para direcionar a saída de bola do Bayern, que era espaço na saída de bola com Kimmich,
com o Sully. A bola chegava ao Hummels, estava ativada a pressão. E aí era o Salah quem fechava da ponta direita para dentro. O Salah começou na direita e não por dentro, né, com o Firmino como o 9. Então, repetindo a postura, o posicionamento da temporada passada e não o que tem sido padrão na atual temporada. Mas esse era o gatilho. Bola no Hummels na saída de bola e aí vinha o Salah para pressionar, forçando o Bayern a pressionado ter que tocar para o lado direito, para não conseguir ativar o Kimmich mais adiantado, já que o Kimmich é um dos principais organizadores de jogo, mesmo partindo da lateral direita. Então a ideia era essa, o Mané centralizava, se aproximava do Firmino e ali o time tentava abafar as opções de passe. Primeiro para o Sully, depois para o Kimmich, mas já próximo da sua área, pelo lado direito ali. E assim o Liverpool forçava os erros ou as esticadas de bola. O Bayern tinha uma grande arma que era a velocidade pelos lados do campo. E como o Liverpool não tinha o Van Dijk, até essa confiança para subir a marcação é um pouco afetada, né? Porque se você tem um cara imponente como é o Van Dijk, isso te dá a liberdade e a confiança para sobe a marcação porque ele vai se antecipar lá atrás e vai conseguir evitar que o adversário crie situações de saída de ataque, ataques perigosos. Essa batalha com Lewandowski era importante pela primeira bola e nesse aspecto a zaga do Liverpool foi bem. O Fabinho fez um bom jogo, inclusive, como zagueiro. Mas pelos lados, o Liverpool poderia sofrer e sofreu, principalmente com o Robertson, né? Um lateral esquerdo que tem sido tão confiável há pelo menos um ano, cresceu muito, faz ótimos jogos grandes, dessa vez teve dificuldades para parar o Gnabry, que foi a melhor ameaça ofensiva do Bayern no jogo. Então o Bayern, quando conseguia sair desse princípio de pressão e acionar os seus meio-campistas, o Thiago ao lado do Javi Martinez no primeiro tempo, o Rames um pouco mais avançado para ser acionado e a partir daí lançar a velocidade de comando um lado e Gnabry do outro, o Gnabry, quando acionado, deu trabalho. Fez uma boa partida, foi a melhor válvula de escape do Bayern e incomodou muito o Robertson, como a gente não tem visto com frequência em jogos, nem na Premier League e nem na Champions. Foi esse o caminho que o Bayern utilizou para conseguir incomodar. No lado do Liverpool, muito bem o Naby Keita, né? Como essa válvula de escape também, o jogador que conseguia conduzir a bola, carregar a bola a partir do drible, ele tem facilidade nessa condução para avançar no território, para conseguir achar outra opção de passe. Então foi muito a partir do Naby Keita que o Liverpool conseguiu ter um domínio no primeiro tempo. Criou mais chances, com o Firmino circulando como gosta de fazer. Foram dois tempos distintos nessa disputa do Firmino e na ocupação de espaços do Javi Martinez. No primeiro tempo o Bayern teve dificuldade para proteger a sua área, então Firmino e Naby Keita conseguiam criar chances, principalmente acelerando da direita para a esquerda para buscar o Mané centralizando, para tentar abrir o corredor para o Robertson, que também no ataque não estava nos seus melhores dias, então impreciso. Errava um cruzamento final, que poderia ser um passe para finalização. Algumas vezes ele acabou desperdiçando, não foi um bom jogo do lateral escocês, mas o Naby Keita deixou uma impressão bem positiva. E é um jogador que sabe se adaptar a esse tipo de jogo. Me surpreendeu até a substituição no segundo tempo, com ele sendo escolhido para sair. Mas no segundo tempo, o Bayern também conseguiu controlar melhor as ações e aí não sofreu. Principalmente porque o Javi Martinez cresceu à frente da defesa, aí essa circulação do Firmino, que é chave para o funcionamento do Liverpool, já não era tão efetiva, e o Firmino também não estava 100%, depois acaba sendo substituído também. Então foram tempos diferentes. O Liverpool na primeira etapa conseguiu muito com o Naby Keita, com a movimentação do Firmino, tentar criar opções e chances de gol, e criou. No segundo tempo, nem tanto. No segundo tempo, o Bayern já foi bem mais tranquilo nesse controle. Destaque para o trabalho defensivo do Kimmich, de um lado, que conseguiu limitar essas chances que o Liverpool teve para acelerar as jogadas por ali. O Klopp depois até comentou isso, o ótimo trabalho defensivo de um jogador que geralmente recebe um destaque muito maior pela qualidade que tem com a bola nos pés, e trabalho defensivo bom também, eu destacaria do outro lado o Henderson. O Henderson fez um grande primeiro tempo, que me fez lembrar um pouco aquela partida contra a Roma na Champions passada, quando ele fez para mim uma das melhores partidas da carreira dele. Aquela foi melhor, quando ele dominou, controlou o jogo, muitas ajudas defensivas, muitas compensações defensivas, então ele ajudou com coberturas importantíssimas a evitar o que poderiam ser finalizações perigosas do Bayern, conseguiu com lançamentos acionar, por exemplo, um raro momento em que o Salah conseguiu receber em profundidade, foi um lançamento do Henderson partindo do centro do campo. Então ele teve tanto a ajuda na marcação, quanto a saída para distribuição, acionando, por exemplo, o Firmino para receber, saindo da referência e dar sequência às jogadas, ou para encontrar Naby Keita e o Wijnaldum conseguindo correr pelo campo, os dois que funcionaram bem na primeira etapa. Conto com os comentários de vocês, com a curtida, claro, com a inscrição no canal também. Um abraço a todos e até a próxima.